Nesta terça-feira, o Cruzeiro de volta aos treinamentos, fim da rodada de número 29 da Série A do Campeonato Brasileiro, situação de Libertadores. Eu acho que melhorou, hein? Em termos de G6, claro que G4 ainda teremos mais campeonato. Vamos falar sobre tudo isso, dia de reapresentação na Toca, começando aí com os 3 jogos que completaram a rodada de número 29 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Juventude derrotou o Red Bull Bragantino, 1-0, jogo em Caxias do Sul. O Vasco derrotou o Fluminense, 2-0 no Maracanã. E o Santos foi derrotado pelo Vitória, hein? Em plena Vila Belmiro, 1-0 para o Vitória, e isso esquentou a briga na parte de baixo da tabela da Série A. Teremos neste meio de semana um jogo, que era lá da 14ª rodada, Bahia e Internacional. Aí no final de semana, a rodada de número 30 da Série A do Campeonato Brasileiro. Para se ter uma ideia, com os resultados da rodada, o Cruzeiro hoje tem 15 pontos de vantagem para o 7º colocado, que é o Fluminense. Tem 41 pontos e o Cruzeiro com 56. Restam 9 rodadas aí para o Fluminense, até uma a mais, mas são 15 pontos de vantagem em relação ao 7º colocado, né? Em termos de G6 aí, o Cruzeiro com uma situação muito bem encaminhada. Claro que G4, aí tem que ver, né, se Palmeiras ou Flamengo, se um aí vai levar a Copa Libertadores, aí poderia virar G5, mas até então temos que acompanhar essa questão de G4 e a vitória sobre o Vasco sobre o Fluminense, segurando aí o Fluminense na 7ª colocação com 41 pontos. Palmeiras e Flamengo, 61, Cruzeiro 56, Mirassol fecha o G4 com 52 pontos ganhos. Palmeiras e Flamengo, um jogo a menos, Cruzeiro e Mirassol com 29 partidas. E aí temos na zona de rebaixamento, o Vitória foi a 31 pontos. Tem um jogo a mais do que Santos e Atlético Mineiro, e até Internacional e até Ceará. Mas temos aí, ó, nessa briga agora, acho que quem tá com 36 não tá com uma vida tão fácil assim, porque o Vitória foi aos 31 pontos, né? Então temos Red Bull Bragantino, 10º, 36, Corinthians, 11º, 36, Grêmio, 12º, 36, Ceará, 13º, 35, Internacional, 14º, 35, Atlético Mineiro, 15º, 33, Santos, 16º, 31, e o Vitória, o primeiro da zona de rebaixamento, com 31 pontos ganhos. E aí, meus amigos, a briga agora ficando pesada também na parte de baixo da tabela. A terça-feira é de reapresentação na Toca da Raposa 2, Cruzeiro volta às atividades e aí vamos aguardar a atualização do clube. O treinamento será à tarde e a atualização quanto a Cássio, se já volta a treinar com o grupo normalmente. Para domingo está liberado, mas fica a questão da concussão, né? Todo o protocolo. Acho que já volta a treinar normalmente nesta terça-feira com o grupo. E vamos aguardar a atualização sobre Luiz Sinisterra, o atacante que vem fazendo trabalhos aí específicos, fortalecimento muscular, para pegar confiança, para voltar a ser relacionado. A expectativa é de que ele seja liberado realmente para treinar com bola ao longo desta semana e com isso podendo ser opção para o duelo de domingo diante da equipe do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras tem compromisso neste meio de semana, na quinta-feira, estará em Quito, na altitude, enfrentando a LDU pela semifinal, jogo de ida da Copa Libertadores da América. Temos informações importantes, muita gente perguntando sobre a venda de ingressos para o jogo com o Palmeiras, hein? Já está rolando no site ingressospalmeiras.com.br. Lá tem todos os passos para você comprar, 120 a inteira, R$60 a meia entrada. A expectativa é de um bom número de cruzeirenses lá no Allianz Parque. Então, muita gente até
tinha aquela dúvida, né? Será que vai ter torcedor do Cruzeiro? Por causa da questão de briga aí entre as torcidas organizadas, mas tá tudo resolvido. Questão de segurança, com certeza o policiamento estará mais reforçado lá em São Paulo e o torcedor então podendo comprar ingresso para este compromisso. Uma outra preocupação de todo mundo, a arbitragem deve sair na quinta-feira. A CBF vai divulgar aí quem apita este jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. Claro que existe toda uma preocupação de quem será o dono do apito neste duelo. E sobre Caio Jorge, aquilo que a gente falou, nem data o julgamento ainda tem. E não será esta semana, pelo menos pelas pautas que a gente viu no STJD, não tem nada agendado do processo do Cruzeiro. Não tem nenhum edital para julgamento. Então, isso vai ficar para depois e o KJ volta normalmente no domingo lá no Allianz Parque. Antes de entrarmos aqui nas informações do Cruzeiro, o que teve nesta segunda-feira na Toca, 2 detalhes aqui interessantes. Neisser Vidiarreal terminou com a chuteira de prata. Ele dividiu a artilharia da Copa do Mundo Sub-20 com outros atletas, mas pelos critérios de desempate, ele acabou ficando com a chuteira de prata, porque o que ganhou deu uma assistência a mais. O segundo critério, o critério de desempate, né? Número de assistência, o Neisser teve 5 gols e 1 assistência, e o ganhador 5 gols e 2 assistências. De qualquer forma, uma grande participação na Copa do Mundo. E agora é esperar terminar o contrato, faltando aí pouco mais de um mês, e logo depois o atleta vem a Belo Horizonte para se apresentar ao Cruzeiro. Isso provavelmente ali, talvez ainda finalzinho de novembro, início de dezembro, o jogador já estará em Belo Horizonte para ser atleta do Cruzeiro, aí sim, com todos os trâmites legais aí para que o contrato possa ser registrado na CBF. E a outra informação é sobre convocação da seleção brasileira. A CBF definiu que a convocação será realizada no dia 3 de novembro, na segunda-feira, na sede da CBF. A seleção vai jogar no dia 15, que é contra Senegal, em Londres. E aí, depois tem um outro amistoso. Então, vamos acompanhar aí todos os detalhes desta convocação no dia 3 de novembro, hein? Um contra Senegal, isso mesmo, em Londres, dia 15, e no dia 18 contra a Tunísia, em Lille, na França. São os jogos aí da seleção brasileira. A segunda-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro, mas os atletas que estão se recuperando no departamento médico, eles foram até a Toca da Raposa 2, incluindo aí o Luiz Sinisterra. Ontem a gente trouxe a informação que ao longo da semana ele vai treinar com o grupo e tem chance de voltar a ser relacionado no duelo diante da equipe do Palmeiras. E o Matheus Henrique, ele hoje voltou à Toca. Ele cumpriu aquela primeira parte da recuperação, que aí era repouso absoluto, por causa da fratura na costela. E nesta volta à Toca, ele vai fazendo algumas atividades mais leves aí, o que ele suportar, né? Por causa da fratura, que obviamente ainda não está consolidada. Então, ele vai ali, à medida em que for aguentando, progredir nesta recuperação, vai avançando e, claro, exames de imagem vão sendo feitos aí ao longo deste período de recuperação do volante Matheus Henrique. Muito provavelmente não deve jogar mais neste ano, mas vai que tem uma recuperação aí muito boa para uma reta final ali, ele voltar a ficar à disposição do técnico
Leonardo Jardim. Seria uma ótima notícia para o final do ano, mas isso é pouco provável. Cássio, muita gente perguntou, já deve voltar a treinar com o grupo nesta terça-feira na Toca da Raposa 2, retorna no domingo diante da equipe do Palmeiras. As novidades que o Leonardo Jardim ele vai ter, o Cássio, o Kaique e o Caio Jorge. Kaique e Caio Jorge cumpriram suspensão diante da equipe do Fortaleza, a vitória no último sábado. Sobre Cauã Prats, aquilo que a gente já trouxe, Borussia Dortmund muito interessado, quem sabe até o final do ano aparecendo uma proposta oficial, mas pelo que a gente apurou, o Cruzeiro não pretende fazer aí uma venda com valores aí, com valores bem abaixo aí do que o clube, ou valores com que o clube vinha negociando seus atletas, né? O Cruzeiro sabe que tem um baita ativo e por isso quer uma proposta bem vantajosa para pensar em uma negociação, sabe?